Oiê, eu sou a Júlia e hoje é dia de cultura. Nessa sexta, falarei acerca de 6 importantes pessoas negras que mudaram o mundo. Esse é um especial do Dia da Consciência Negra. Antes de chamar o episódio de hoje, gostaria de pedir que siga o podcast no Instagram e curta nossa página no Facebook. Afinal, são por esses canais que você receberá informações sobre as nossas novidades. Então fique atento para não perder nada. Também não se esqueça de avaliar o podcast com as 5 estrelas se estiver nos ouvindo pelo Spotify. E se você quiser sugerir o tema dos episódios futuros, envie um e-mail para historiaalternativa.podcast@gmail.com. Dados os recados, vamos para o episódio? Continua comigo depois da vinheta. Consciência negra é um termo que ganhou notoriedade na década de 1970 no Brasil, em razão da luta de movimentos sociais que atuavam pela igualdade racial, como no caso do Movimento Negro Unido. O termo é, ao mesmo tempo, uma referência e uma homenagem à cultura ancestral do povo de origem africana, que foi trazido à força e duramente escravizado por séculos. É o símbolo da luta, da resistência e a consciência de que a negritude não é inferior e que o negro tem sim o seu valor e seu lugar na sociedade. Em homenagem ao dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, e data que remete à morte de Zumbi dos Palmares, a seguir você irá conhecer algumas personalidades que, da sua maneira, foram responsáveis por mudar o mundo e que merecem ser homenageadas nessa data importante. Primeiro, Gilberto Gil. Gilberto Gil tem um papel fundamental no processo constante de modernização da música popular brasileira. Nascendo há 49 anos, ele tem desenvolvido uma das mais relevantes e reconhecidas carreiras como cantor, compositor e guitarrista. Questões da memória e da identidade negra são abordadas nas canções do compositor e cantor brasileiro Gilberto Gil. Ao longo da sua carreira artística, ele tem composto e interpretado muitas canções populares que se engajam nas lutas pelas memórias da negritude brasileira. Parte da sua obra nessa temática denuncia o preconceito racial e suas mazelas. Outra parte celebra a cultura da população afrodescendente com suas estéticas e formas de resistência. Eleito para integrar a Academia Brasileira de Letras, defende que a história do povo preto seja ensinada nas escolas brasileiras, como defendem vários historiadores progressistas que reconhecem o fato de que o Brasil é também um país africano. Segundo, Carolina Maria de Jesus. Negra, catadora de papel e favelada, Carolina Maria de Jesus foi uma autora improvável. Nasceu em 14 de março de 1914 em Sacramento, Minas Gerais, em uma comunidade rural e filha de pais analfabetos. Carolina foi maltratada durante a infância, mas aos 7 anos frequentou a escola. Em pouco tempo, aprendeu a ler e a escrever e desenvolveu o gosto pela leitura. Em 1937, após a morte de sua mãe, ela se mudou para São Paulo. Aos 33 anos, desempregada e grávida, mudou-se para a favela do Canindé, na zona norte da capital paulista. Trabalhava como catadora de papel e, nas horas vagas, registrava o cotidiano da favela em cadernos que encontrava no material que recolhia. Ela traz seu ponto de vista sobre a fome, a pobreza, a solidão, a maternidade, o amor e diversos outros temas em seus diários.
Um desses diários deu origem ao seu primeiro livro, Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, publicado em 1960. A obra virou best-seller e foi vendida em 40 países e traduzida para 16 idiomas. Após a publicação e o sucesso do primeiro livro, a autora se mudou para Santana, bairro de classe média da capital. 3 anos depois, publicou o romance Pedaços de Fome e o livro Provérbios. Em 1969, saiu de Santana para Parelheiros, no extremo da zona sul da cidade, uma região de grandes contrastes entre ricos e pobres, mas com ares de interior que lembravam a cidade onde cresceu. A escritora nunca quis se casar e teve 3 filhos, cada um de um relacionamento diferente. Morreu em fevereiro de 1977, aos 62 anos, de insuficiência respiratória. Outras 6 obras póstumas foram publicadas após a sua morte, compiladas a partir dos cadernos e materiais deixados pela autora. Em 2017, sua história foi registrada por Tom Farias em Carolina, uma biografia publicada pela editora Malê. Terceiro, Machado de Assis. Joaquim Maria Machado de Assis foi outro brasileiro que superou o racismo e se tornou um dos maiores nomes da literatura nacional, sendo inclusive fundador da Academia Brasileira de Letras. Machado de Assis mal frequentou escolas e, superando as dificuldades, conseguiu ascender socialmente. Vivendo no contexto de difusão do ceticismo e das teorias sociais de que negros seriam atrasados e inferiores aos brancos, ele conseguiu comprovar que a capacidade não está na cor, mas sim no intelecto. Além disso, através de sua atuação na administração pública, lutou contra a escravidão, buscando alargar a Lei do Ventre Livre de 1871 para que ela de fato conseguisse beneficiar os escravos. Ele foi um divisor de águas na história da nossa literatura, servindo de inspiração para gerações de autores que o sucederam. Descrevia as características da sociedade brasileira e, em suas páginas, deixou um fiel retrato historiográfico da formação do Brasil. Machado de Assis criou romances que sondam a mente humana, expondo ao leitor a índole dos personagens. Mas a maior contribuição dele foi a criação da escola literária no Brasil, conhecida como realismo, com a obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, em 1881. Sua obra continua a impressionar o leitor de hoje, porque, como dizem os críticos, parece ficar mais atual à medida que o tempo passa. Os textos de Machado abordam com visão aguda e de forma elaborada vários aspectos da vida humana. Quarto, Cartola. Em 11 de outubro de 1908, nascia um dos maiores representantes da música brasileira, o cantor e compositor Cartola. Registrado como Angenor de Oliveira, o sambista nasceu no bairro do Catete, no Rio de Janeiro, mas passou a infância no bairro de Laranjeiras. Tomou gosto pela música e pelo samba ainda moleque e aprendeu com o pai a tocar cavaquinho e violão. Dificuldades financeiras obrigaram a família numerosa a se mudar para o Morro da Mangueira, onde uma simples favela começava a ser construída. Ao trabalhar como servente de obras, passou a usar um chapéu coco para se proteger do cimento que caía. Por usar esse chapéu, ganhou dos colegas de trabalho o apelido de Cartola.
Após criar o Bloco dos Arangueiros, junto com um grupo de amigos sambistas do Morro, ajudou a fundar a Estação Primeira de Mangueira. Foi Cartola quem sugeriu o nome e as cores verde e rosa, que consagraram a tradicional escola de samba carioca. Cartola também compôs Chega de Demanda, o primeiro samba-enredo da escola. A Mangueira foi eleita campeã do primeiro desfile oficial de carnaval no Rio de Janeiro, na década de 1930. Fato que foi relembrado no samba Sala de Recepção, gravado em 1976, em um dueto entre Cartola e sua esposa, Dona Zica. Suas composições, como O Mundo é um Moinho e As Rosas Não Falam, se transformaram em clássicos da música brasileira, e foi a partir de sua contribuição para o samba tradicional que a cena popular no Rio de Janeiro se desenvolveu, abrindo espaço para outros gêneros musicais. E não foi só o seu legado musical intrincado e diversificado que contribuiu para a formação musical do samba no Rio de Janeiro. O compositor sempre fez as vezes de anfitrião, promovendo encontros musicais e saraus em sua casa, com a presença de sambistas do Morro e músicas da classe média se encontrando e trocando experiências. Foi no restaurante Zicartola, comandado por ele e por sua mulher, Dona Zica, que Paulinho da Viola, por exemplo, fez sua estreia como cantor. Cartola passou anos esquecido e foi até dado como morto, até ser encontrado por acaso pelo jornalista Sérgio Porto, em 1956, trabalhando como lavador e guardador de carros em Ipanema. Embora tenha sido muito elogiado por seu círculo de compositores, colegas e admiradores, Cartola só recebeu todos os créditos por sua contribuição à história da música brasileira após a sua morte, aos 72 anos, quando então já era considerado um dos pilares geniais da música brasileira. Hoje, o compositor ainda é a maior referência para quem quer conhecer a história do samba e compreender muitas das sonoridades presentes no samba contemporâneo. Quinto, Rosa Parks. Rosa foi uma mulher negra norte-americana que ficou marcada por recusar-se a obedecer a uma lei segregacionista que existia no transporte coletivo de Montgomery, no Alabama, Estados Unidos. O ato dela, em 1955, resultou na sua prisão e, em represália, a população afro-americana da cidade se mobilizou para boicotar os ônibus. Sexto, Dandara dos Palmares. Além de esposa de Zumbi dos Palmares e mãe de 3 filhos, Dandara lutou com armas pela libertação total das negras e dos negros no Brasil. Liderava mulheres e homens. Também tinha objetivos que iam às raízes do problema e, sobretudo, não se encaixava nos padrões de gênero que ainda hoje são impostos às mulheres. É exatamente por essa marca do machismo que Dandara não é reconhecida nem estudada. A maior parte da sua história é envolta em grande mistério. Dandara suicidou-se ao se jogar de uma pedreira ao abismo, depois de presa em 6 de fevereiro de 1694, para não retornar à condição de escrava. Dandara ainda vive em todos que lutam por liberdade. Esse é o poema Negro Palmares, de Ceissa Moraes. Ter alma negra, ô meu irmão, é ter malícia, muito molejo e a capoeira no coração. Amor à arte é gingar, e o berimbau, saber tocar.
Fiz reverência ao mestre Nagô. Fiz reverência ao mestre Zumbi. Eu tenho o toque da capoeira gritando alto no coração. Tombar aqui, tombar acolá. Levanta, negro, não caia não. Em roda grande se batizar. São Bento Grande te ajudar. Capoeirista? Não sabe não? É ter o toque no coração. Capoeiragem não é vadiagem. É reviver sua negritude. Reviver o rei dos palmares. Ter malandragem sim, para se defender. Se for possível, não atacar. Deixa pra lá. Se não tem jeito, tem que atacar. Dá uma bênção para não esquecer que foi uma defesa de escravo humilhado, quando o feitor se dizia endeusado. Reviver negros palmares é reviver a redenção. Saber o toque, saber jogar, treinar o AU para se libertar. Pulo do gato ou bananeira, S dobrado, meu Santo Amaro. Pulo mortal, não caia não. Ponte pra frente, ponte pra trás. Ponte voltando, isso é demais. Reviver a escravidão é reviver a redenção. Quem me ensinou foi o mestre Zumbi. Eu tenho toque no coração. Eu tenho toque no coração. Espero que tenha gostado e conto com você no próximo episódio do Cultura. Bons estudos e até mais!